Universidade Católica de Brasília, licenciada em Pedagogia e também possui graduação em Direito pela Universidade Católica aqui de Santos, em Administração também de Empresas pela Fundação Luzia. Nessa primeira parte, vou dar um período de 10 minutos para cada um poder fazer as considerações e depois a gente abre para a plateia os próprios questionamentos do próprio da mesa, tudo bem? Quem quer começar? Num clique o André já acessa o slide. Então vamos começar por ordem alfabética, A com A, Adriana, por sua vez. Eu adorava quando as coisas eram por alfabética e eu queria ser a primeira. E eu odiava quando era para ser alfabética e eu queria ser a última. Porque além de A, é o D, né? De A a D, fica tudo muito pertinho. Eram poucos aqueles que ficavam na minha frente na questão do nome. Gente, boa noite. É um prazer estar em Santos. Eu sou de Ribeirão Preto, como foi colocado. A gente tem muitas similaridades, cidades quentes dos dois lados, cidades que gostam de chopp, enfim. O tema que foi proposto pela equipe organizadora do evento é um tema abrangente demais, né, para uma conversa de alguns minutos, né? Foi desafiante para você também. Mas quanto mais desafiante, mais interessante. E eu só mexo ali, como é que eu faço? Pode falar. Você para mim? Tá bom, pode passar o próximo. Eu, embora tenha algumas funções que me levam a esse tema, né? É em nome do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais que eu quero trazer algumas contribuições para o nosso debate. Essa é a equipe do nosso instituto. O nosso Instituto em Ribeirão Preto é uma organização social sem fins lucrativos e a gente se reúne para fazer o que a gente gosta, que é pesquisa. Então, todo o nosso trabalho está relacionado em buscar informações. E a gente, é claro que para fazer pesquisa, vocês que já sabem, vocês que estão chegando na universidade vão aprender muito em breve, a gente precisa ter metodologia. Sem metodologia de pesquisa, a gente se perde no meio do caminho, não consegue fazer a leitura dos dados. E a gente tem uma metodologia, que é essa daqui, que é chamada Teoria U. E foi de dentro da Teoria U que a gente resolveu estudar essa questão de sociedade 4.0, como é que ela se colocava. E o que é muito legal nessa metodologia chamada Teoria U, que ela tem o nascedouro num grupo de pesquisadores no MIT. E eles tinham como tema um pouco pautado pela economia, né, que era o grande líder do grupo de pesquisa, ele vinha da economia, então ele começa a fazer esse debate, mas ele tem uma proposta muito legal e aí que eu achei uma conexão entre o que eu estava pesquisando e a fala que eu vim fazer com vocês. Que essa é uma das obras desse autor, chamado Otto Scharre, e esse livro, Liderar a partir do futuro que emerge, a evolução do sistema econômico egocêntrico para ecocêntrico, ele faz essa grande análise do que é de fato esse futuro. Porque para esse grupo de pesquisa, eles entendem que a gente, durante muito tempo, construiu o nosso futuro olhando para trás. E eles defendem que a gente tem que construir o nosso futuro conversando com o futuro. E aí entra a educação, e aí entra a cultura, e entra a arte, e aí entra a tecnologia, né? Então, ele está muito claro para ele que a resposta do futuro está no futuro, né? Que a resposta do futuro não está no passado. E a metodologia requer que você tenha muita noção do que aconteceu no passado, porque o primeiro passo da metodologia é fazer um download de tudo que a gente já sabe sobre o tema que a gente está pesquisando, de tudo que está disponível. E ao fazer esse download, automaticamente eu tenho que conversar com interlocutores do passado, com essa trajetória do tema que está sendo pesquisado. Mas que tem um momento, que é quando eu chego aqui nesse pontinho do U, né, depois que eu desci estudando tudo que já fizeram antes de mim sobre o tema que eu estou pesquisando, seja cultura, seja arte, seja tecnologia, eu preciso fazer uma leitura que é o seguinte: o que é que eu preciso deixar ir para ter espaço para outras coisas virem? Porque a nossa história é muito, eu já sei, não preciso aprender, ou eu faço assim porque sempre foi feito assim, e aí a gente não inova, a gente não altera o status quo, a gente não faz uma mudança.
O processo educacional está muito nessa linha. O processo de gestão pública, que é uma área da qual eu tenho bastante ingerência, ele é absolutamente feito assim. Você vai lá, olha, eu não quero comprar mais essa caneta porque ela não escreve, e é a mais barata. Mas é assim que comprava antes e é assim que continua a comprar. Para esse grupo de pesquisa, para a gente poder perceber a inovação, para a gente poder aceitar uma concepção nova, seja em qualquer campo da nossa convivência, a gente precisa ter com clareza que alguma coisa precisa ir embora, porque é uma questão de troca, inclusive de conceitos, de propostas de vida. E estudando essa teoria e colocando na prática, porque a gente já pesquisou em 22 cidades da nossa região, no campo da gestão, como é que a gente tem que fazer isso, e a gente foi lá na prática e a gente viu que é assim mesmo, né? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu, antes de vir para cá, eu tive uma reunião com o Grupo de Economia Criativa de Santos e a gente foi conhecer o centro da cidade. E lá em Ribeirão Preto, como vocês, a gente tem um potencial arquitetônico, mas infelizmente não todo ele disponibilizado para a gente acessar a beleza dessa arquitetura. Então, quando eu me proponho a fazer uma restauração no centro da nossa cidade, Ribeirão, a gente foi aplicar a teoria U lá no campo, para tentar ver como é que a gente ia fazer a preservação da nossa história, mas para uma cidade que tem que viver o futuro, para uma comunidade que está chegando e tem que fazer esse futuro. Então, o que a gente diagnosticou fazendo essa enquete com as pessoas do lugar? E o que a gente precisava deixar ir, para alguma coisa nova vir, era o conceito de velho. A gente precisava se desvincular do conceito de velho, para que o que é antigo e é histórico pudesse ser revestido de um conceito de modernidade. Eu lembro que a gente estava numa das palestras e a palestrante disse o seguinte, que durante muito tempo a gente trabalhou o patrimônio cultural como sendo uma coisa do passado, né? E que, na verdade, o conceito de patrimônio cultural tem que ser uma coisa ligada com o futuro. Não é o que eu quero preservar do passado que tem muita importância. O que tem importância é o que eu quero que sobreviva para estar no futuro. Aí, então, eu tenho que preservar. Aí, então, eu tenho que guardar. Então, nessa metodologia, é muito importante a gente se desvincular de algumas coisas que a gente já entendeu que não é legal, né? Que a gente já entendeu que ela está ocupando só o espaço da nossa energia, da nossa vitalidade, da nossa intenção, do nosso propósito, e aquilo lá fica remarcando. Então, dentro dessa lógica, na teoria U, pode fechar? Na teoria U, quando a gente sobe, né, na metodologia, a gente já sobe tentando prototipar concepções novas a partir daquilo. Serve para a gente a metodologia em todos os campos, né? Esse mesmo autor vai trabalhar com a questão da sociedade 4.0. Ele elenca a sociedade 0.1, 0.2, 0.3 e 0.4 e vai fazendo essa analogia de que sociedade é essa, né? Num resumo, essa sociedade 4.0, que é uma sociedade que vai ter um referencial de cidadania, vai ter um referencial de cocriação, isso é absolutamente importante para o nosso grupo de pesquisa, da gente não se sentir mais simplesmente coadjuvante do processo. Eu chego numa cidade que já tem um sistema, eu preciso cocriar essa cidade, eu preciso cocriar a minha universidade, eu preciso cocriar a minha educação, eu preciso cocriar a minha profissão. Não tem mais espaço para simplesmente a gente achar, alguém já pensou por mim, eu vou seguir. Não combina mais, não combina com essa faixa etária, não combina com esse Brasil, não combina com esse mundo. A gente não tem mais condições de simplesmente fazer coisas porque assim já vinha sendo feito ou porque alguém disse pra gente que é assim que tem que ser feito. Então é o campo da cocriação. Eu preciso cocriar os meus espaços. O meu futuro tem que ser cocriado por mim mesmo, né? E não mais só como uma simples herança, como um karma, né? Que alguns começam a dizer. E aí, na sequência desse trabalho de pesquisa, a gente criou essa tecnologia social, que é um jeito de fazer a coisa, né? A tecnologia social é um processo, né? E aí a gente, a partir da teoria, a gente hoje trabalha com a nossa própria metodologia. A partir dela a gente trabalha com a nossa própria tecnologia, que é a tecnologia social da cocriação e da cidadania, né? E esse processo da cocriação, ele está absolutamente ligado com a concepção de futuro. Eu preciso ter o direito de criar o meu futuro.
E hoje o que a gente tem em todos os campos, o sistema de educação ele já está erragado, então a gente entra nele. E não somos convidados a cocriar. São poucos os modelos de educação, se eu disser que ainda existem alguns, que nos permitam cocriar o processo. Ele está estabelecido. Né? E aí a gente desconecta com o futuro, porque o futuro tem que me representar, eu tenho que estar inserida nele, ele tem que estar inserido em mim. Não posso ficar apartado de qualquer que seja o futuro, em todos os campos. A gente tem um foco muito maior na cidade como direito. Todo mundo tem direito à cidade. Né? Então, eu tenho que ter uma cidade que seja uma cidade saudável, uma cidade inteligente, uma cidade que me deixa ter relações com ela, que me permita construir o meu futuro. E aí esse trabalho, ele foi o trabalho que acabou trazendo para esse aqui, que é a próxima lâmina. Como vocês viram o nome do nosso instituto, pode me dar meu tempo? É Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Então a gente começou muito a estudar a cidade criativa. E quando a gente foi, nosso instituto tem 6 anos, né? Lá para o 5º ano, a gente achou que estava difícil trabalhar só com a cidade criativa, por conta de algumas dificuldades que a gente enfrentava quando a gente ia para campo. Porque a nossa metodologia está toda na escuta, escutar o outro. E tenham certeza, isso não é fácil. A tendência é a gente só se escutar. A gente aprendeu a só se escutar. Escutar o outro é um exercício, é um aprendizado, precisa de treinamento. E quando a gente foi fazer a escuta do outro, se qualificando a cada tempo, percebendo que a gente estava errando, tentando corrigir, tentando realmente abrir conexão com o outro, a gente entendeu que a gente precisava de um outro modelo de cidade que o Criativa não estava dando conta para a gente. Ainda temos uma pauta criativa muito importante, ainda temos um trabalho muito vinculado, mas hoje a nossa cidade criativa está inserida dentro de uma cidade que a gente chama de cidade humana. Então, para a gente hoje, não existe futuro em nenhuma das demandas, das dimensões que a gente falou aqui, nem a da educação, nem a da arte, nem a da tecnologia e nem a da cultura, se a gente não reverter as nossas relações humanas. A cidade é que precisa ser humana. E aí a gente se perguntou, então tá, e aí? A cidade criativa, a gente já sabe qual é o perfil dela. Qual é o perfil da cidade humana? Então a gente fez de novo um processo, porque a teoria U você pode fazer ela a qualquer momento. Você pode se fazer qualquer pergunta no comecinho da haste, faz o percurso e aí você tem uma resposta no finalzinho da haste. E quando o grupo resolveu fazer, de qual é essa cidade que a gente quer, essa cidade do futuro, a gente chegou a 6 passos. Mas eu conto depois porque meu tempo acabou e eu respeito demais meu tempo. Como é que acaba o tempo? Mostra para eles. Olha que bonito como acaba o tempo. Zopou. É tão criativo que eu vou respeitar na íntegra. Bem, então vou passar para a Lucélia poder fazer essa consideração. Boa noite a todos e todas. Um dos desafios da modernidade é falar num tempo menor, né? Nós somos educados num tempo de palestras e a gente está migrando, felizmente, para tempos de workshop, de mesas, de diálogo, de rodas de conversa. Isso é muito bom. Bom, quando o Danilo me fez esse convite para estar aqui, pode trocar para mim, por favor? É lógico que a gente já entra com todas as nossas identidades no tema, né? Então, atualmente, o que eu estou fazendo? Eu estou num grupo de pesquisa lá da PUC de São Paulo, onde eu faço doutorado, onde fiz meu mestrado, que nós pesquisamos a escola da atualidade. Então, nesse momento, nós temos dados de um questionário bem longo de 5.000 respondentes que responderam voluntariamente e via digital, o que também já é disruptivo, né? A gente não ir a campo e não entregar um questionário, não ficar entrevistando, confiar de que o dado vem digitalmente. E essas 5.000 respostas estão sendo compiladas em 5 eixos para entender qual é a escola da atualidade no estado de São Paulo. Isso eu penso que é um dado bem relevante, porque todo mundo tem vários estereótipos e várias preconceituações de que é a escola pública, e na verdade o que a gente tem visto em campo, nós pesquisadores que vamos às escolas públicas, tem cases muito bons de escolas públicas e que não são conhecidos. Então, como é que a gente vai trazer isso dentro da pesquisa é um desafio também para nós.
E eu estou fazendo isso em 3 escolas. Uma delas é o CIEJA Campo Limpo, que fica no limite do Campo Limpo e do Capão Redondo, bairros de periferia lá de São Paulo, capital. E o outro é o Colégio Elvira Brandão, que é um colégio particular, que fica na Zona Sul, em Santo Amaro, e que tem em comum, tanto com o CIEJA quanto com o Campos Sales, que é a terceira escola que fica em Heliópolis, também periferia. O que os une é que são escolas inovadoras. E são reconhecidas assim por uma portaria do MEC de 2015, Ministério do Janine, que fez uma chamada pública aberta a escolas e não escolas, e concordo com a Adriana, as escolas, a educação precisa se abrir a todas as áreas, a educação não se resolve sozinha, e é bom que a gente esteja num evento que não é essencialmente de educação, mas que tem educação como pauta. E nesse momento, a gente tem nessa chamada pública uma chamada que pergunta e que cria um eixo de 5 caracteres, de 5 norteadores, 5 premissas de o que é ser uma escola inovadora. Eu estou lá para pesquisar gestores, eu não estou lá para contar a história da escola inteira. Eu estou lá para olhar para quem fez a mudança. Qual é o movimento identitário dessas pessoas? De onde elas vêm? Qual é a história delas? Então, eu uso referenciais teóricos da sociologia para responder isso. E aí, pode passar? Mas isso não me basta. Eu também tenho 2 áreas. Uma área que eu venho desde o ano passado, que assim que eu saí de uma instituição onde eu trabalhei pela CLT por 23 anos, eu decidi que além de fazer pesquisa, eu também ia fazer militância. E escolhi uma área, e essa área é Ecosol, é a economia solidária, que tem muitos diálogos com a economia criativa. E dentro da economia solidária, eu atuo num grupo de educação e acolhida e orientação de mulheres, que é a Ecosol Mulher. Então, ali naquela primeira roda da esquerda, a gente está num grupo discutindo, nesse dia, era violência contra a mulher. E estou num outro grupo, que eu acredito que o Brasil tem uma demanda enorme de formação e não tem tanta gente assim para dar formação das pautas que são necessárias. E uma delas é essa que responde essas perguntas todas que o Danilo fez em uma emenda de uma mesa. Então, eu tenho um grupo que é a Cipó Educação, é uma cooperativa de professores, algo bem disruptivo, professores de diferentes áreas se reunindo para serem formadores em rede pública e particular, professores com diferentes titulações. Quando eu olhei para essa pergunta, né, que é um parágrafo, eu fiquei pensando onde eu ia buscar. E aí é lógico que eu fui buscar na minha trajetória, já que eu trabalho com movimento identitário, foi lá que eu fui buscar. Pode trocar? E olhei para essa. Fica a ideia de olhar para esses territórios pela economia solidária, que vai requerer uma passagem, um percurso, né, tem um itinerário a se fazer, que é um mapeamento, né, de dentro para fora. Então, eu começo na escola, mas eu termino fora dela, esse mapeamento. Eu tenho que conhecer os territórios, eu tenho que descobrir que tem uma aldeia que eu posso ir, que precisa de um receptivo e que pode me trazer esse tipo de aprendizagem. Tem uma pesquisa dos educadores. Tem o respeito às identidades, uma relação de horizontalidade, transformação, etc. Pode passar? Esses elementos criam um movimento de sociedade que eu acho que também na continuação da resposta é um movimento que eu quero propor para cá, que é de articular sociedade e escola. É preciso ter novos espaços de formação, por isso a ideia de se ter a cooperativa Cipó, e que podem ter várias cooperativas de outros professores, outros profissionais, ou cooperativas ou associações, né? A gente está com um curso bem interessante lá em Peruíbe de Economia Solidária. Ter empreendimentos que os estudantes das escolas possam estudar e apoiar nessa ideia de ter uma relação com o território, de cocriação com esse território, e ter parceiros para somar, sejam eles quais forem, inclusive fóruns e entidades da sociedade civil. É uma escola que não fica dentro dos seus muros, esse é o movimento. Finalizando, acho que acabou o tempo, pode passar o último. Qual é o papel da gestão escolar para que essa proposta de ensino e aprendizagem ocorra? Se vocês quiserem saber, vocês perguntem no tempo restante, que esse agora acabou. Não passa, não.
Nós vamos fazer uma breve rodada de perguntas por aqui intercaladas, para também poder ajudando a munir vocês de apropriar esses questionamentos. E é só dar um detalhe, eu não sei se as listas de presença estão passando por aí, o professor já está antenado, então não vejo toda a situação. Eu vou perguntar de onde você tinha começado a parar, que é a questão das cidades serem mais humanas, né, das cidades criativas, por assim vai, e até que ponto a comunidade pode, de alguma forma, estimular a criatividade. Porque o que a gente tem de noção ou de informação, até no próprio UJ, observar, recuar e depois emergir as ideias, é de que isso é um processo muito individual. Acabou de sair de uma mesa, por exemplo, da área da literatura, em que o trabalho autoral é um processo que é sempre muito individual. Até que ponto existe dá para se poder fazer com que a comunidade consiga potencializar a criatividade por si só? E eu não sei se você também tem uma pergunta que ainda fazer, para dar responde as duas, mas nem sobra de cima. Não, eu posso entrar na sua depois. Tudo bem, então. Bem, uma das coisas quando a gente estava construindo que nome ia ter essa cidade, como é que a gente ia organizar o pensamento, e a questão de dar um nome é simplesmente para fazer uma condução. A gente resolveu que a gente nunca usaria mais humana. Porque se eu disser que eu quero uma cidade mais humana, logo eu estou concebendo a possibilidade da existência de uma cidade menos humana. Então, para a gente, a importância está na cidade humana. E a tua resposta, eu acho que ela se organiza, ou ela se autorresponde, ao dizer quais são os 6 passos que a gente construiu. De novo, esses 6 passos, a gente não sentou lá e falou, coloca esse, coloca esse, coloca esse. São 6 anos de pesquisa, de escuta, conversando com a comunidade, diagnosticando quais são os problemas da comunidade, o que a gente não estava encontrando respostas. E aí o primeiro passo para a gente chegar nessa cidade humana é colocar o ser humano em primeiro lugar. Ponto. E é autoexplicativo. O segundo passo é você promover uma transformação de um cidadão em um cidadão co-criador. É você instrumentalizar o cidadão, é você criar meios, políticas públicas, espaço, para que o cidadão possa deixar de ser usuário de uma cidade, se a gente for só olhar a cidade, e passar a ser co-criador dela. O terceiro passo é a vida em comunidade, senso de comunidade, sentimento de comunidade. E talvez aí elimine um pouco o conceito desse individual que você estava falando, né? Eu aprender a ter comunidade, eu querer viver em comunidade. O quarto passo é a necessidade absurda que a gente está percebendo, que é fazer a religação entre o homem e o meio ambiente, entre o ser humano e o meio ambiente. O quarto passo é o campo da economia. A economia solidária para a gente é muito favorável ao nosso debate. A gente está muito perto de São Carlos. São Carlos é um berço da economia solidária. A gente troca experiências. Mas a gente começou, como a gente vinha da economia criativa, e a experiência que a gente teve nessas 22 cidades, a necessidade absurda, conversando com o futuro, sem perder o tema, né? Conversando com o futuro, a super necessidade que a gente vai ter de encontrar alternativas no campo da economia, porque a economia é a que vai nos dar a sustentação. Então a gente vai ter que aprender, né? Então a gente juntou a economia criativa, a colaborativa, a circular, que são economias que já existiam, e a gente concebeu uma proposta de economia co-criadora. Né? Aquela economia que te dá uma certa autonomia de você ser autor do seu modelo de economia. Né? É um rompimento com a economia tradicional. E a solidária está dentro desse processo que a gente chama de colaborativa, mas está muito próximo do que foi dito aqui da solidária. E o sexto passo, né, que é educar em suas múltiplas formas. Uma cidade educadora, educar para além da escola, educar em todas as disciplinas, em todas as modalidades, em todas as metodologias, porque toda vez que a gente fala, como é que eu coloco o cidadão em primeiro lugar? Eu preciso educar. Como é que eu me torno co-criador? Eu preciso de uma educação co-criadora. Como é que eu religo o homem ao meio ambiente? Eu preciso de uma educação que me ensine a fazer isso. Como é que eu vou viver agora de uma economia co-criadora? Eu preciso de uma educação que também me dê isso. Então a gente entendeu que a educação ela tinha que se dar em múltiplas formas, e esses são os 6 passos, tentando responder a sua pergunta.
Complementando uma outra. É melhor a gente estabelecer um diálogo, a gente favorece para isso. Essa ideia do colabor, né, do co-criar, é uma ideia interessante porque ela está no panorama, na perspectiva da participação. Se você perguntar para alguém, a sua aula é participativa? A gente fala na aula. Mas geralmente a gente fala na aula respondendo sim, não e concordando ou discordando. Mas a gente não fala na aula no planejamento dela. A gente não cria aula junto. A gente recebe um currículo pronto das universidades. A ementa é pronta, a bibliografia é pronta. E até a decisão da divisão de tempo das aulas também vem do professor, ou de quem o antecedeu, ou do coordenador, mas vem unilastido em aprender algumas coisas. E a maioria das pessoas se vê como usuário da cidade porque não se vê identitariamente nas cidades. Ele usa os espaços, mas tem uma sensação de que aquilo não é de ninguém. Uma das perguntas mais inteligentes que eu respondi da minha sobrinha quando ela tinha 5 anos, uma delas, a mais velha, foi: tia, quem é o dono da praia? Porque todo mundo era dono de alguma coisa. Ela ia para casa da vovó, para casa da mamãe, para casa do não sei quem. E para a praia? Quem é o dono da praia? E explicar para Alice o que a praia é um espaço público, não é explicar que a praia não é de ninguém. É explicar que a praia é de todos nós. Só que esse conceito de público, esse conceito de pertencimento, que não é um conceito, é um sentimento, ele só vai existir se nós mudarmos os processos de sociedade. E isso que eu acho de mais interessante nessas propostas e nessas relações de novas economias. É lógico que a economia solidária, ela tem um berço em São Carlos, porque está muito ligada à Federal de São Carlos. Então ela tem uma estruturação teórica, acadêmica, com uma solitude muito grande. A gente tem uma referência nacional com o professor Paul Singer, ele já teve uma secretaria de governo para a economia solidária, e hoje a gente tem um aporte, um reconhecimento dos governos para a economia criativa. Tem olhares para a economia que são distintos aí, mas a gente não tem que entrar nessa seara. Acho que não é esse o mote aqui. Exato, porque senão... O mote aqui é a gente olhar para o que a gente tem em comum, que é essa questão do co-criar, do colabor, do estar junto, do pertencimento, da construção de sentido. Eu vou só amarrar que esses 6 passos que a gente está propondo, né, para dar condição da cidade ser humana, em um momento da nossa pesquisa que nos surpreendeu muito, nós gravamos um material, resultado de processo de escuta, e colocamos numa sala, no cinema, e 92 pessoas estavam presentes, e quando a gente terminou o documentário que chama A Equação de Tudo, a gente pediu para que as pessoas escrevessem 5 palavras, né, que representasse o sentimento delas em relação àquilo que estava sendo exposto. Para a gente tinha um pressuposto. Seria muito lógico que eles dissessem família, educação. Educação para a gente estava muito claro que seria a primeira resposta, cidadania, paz, comprometimento. Quando a gente foi diagramar lá o conteúdo, a palavra mais repetida foi amor. Aí pegou a gente na curva, porque cientistas, pessoas que pesquisam, têm um pouco de dificuldade de trabalhar com esse tipo de sentimento, porque ele tende a ser piegas, ele tende a ser religioso, ele tende a ser amoroso no sentido de sexual. Então a gente teve muita dificuldade de trabalhar. Mas como a nossa metodologia está sustentada na escuta, a gente simplesmente não podia negar que aquele grupo imenso de pessoas escolheu falar o amor. E aí a gente, enfim, enveredou para vários autores, Humberto Maturana super nos ajudou como é que a gente coloca o amor, inclusive ele é da teoria de que se não tem amor ninguém se educa, né? Porque o amor é o que permite a gente ser educado. E para concluir, a gente colocou esses 6 passos, né, para a cidade humana, todos eles apoiados no amor como atitude pedagógica. Então, para co-criar, precisa ter amor como atitude pedagógica. Para você ligar o ser humano ao meio ambiente, precisa ter amor como atitude pedagógica. Para você entender que a economia não precisa ser tradicional, ela pode ser co-criadora, precisa ter o amor como atitude pedagógica. E os 6 passos estão absolutamente estruturados em cima desse conceito, dessa lógica, ou dessa assertiva, o amor como atitude pedagógica. Só o projeto poderia tomar o slide da série a partir de uma dúvida que surgiu,
Eu esqueci a pergunta, para te falar a verdade. Olha. Não é verdade? Ele vai me dar a cola ali, que é uma pergunta bem maior que eu sei. Eu não lembro. Ó, qual é o papel da gestão escolar para que essa proposta de ensino e aprendizagem ocorra? A pedir para o Célio poder dar continuidade, se quiser fazer uma complementação. E aí eu abro para uma série de 3 perguntas, quem tiver do público, para fazer uma rodada final. Tudo bem? Eu queria só, se você tiver oportunidade na tua fala, de se há pontos de conexão entre essa escola que você está pesquisando e a sociedade perto dela, né, aquele grupo perto dela. Então vamos lá. Primeiro, a questão é assim, não precisa ter uma disrupção agressiva. Eu não preciso mudar 100% o modelo de escola como a gente entende que ele é, que é esse modelo do início do século XIX. Então, se você quiser, pode mudar para mim? Essa é uma escola que é no Campo Limpo. O Campo Limpo, como eu falei, é um bairro de periferia. Na periferia, 100% das pessoas, não vou dizer isso, mas a grande maioria das pessoas trabalha e trabalha em jornadas grandes de trabalho. E nessas jornadas de trabalho, o horário da noite é o horário comum, né? É o horário que é mais possível para a maioria das pessoas, a não ser aquelas que trabalham em jornada noturna, estar em qualquer atividade cultural ou formativa. Então esse é um seminário para discutir questão étnico-racial. Ele roda em outubro, porque ele sempre existiu, e existiu antes de existir uma lei federal que dissesse que questões étnico-raciais precisam ser tratadas dentro da escola, no currículo, e ele é um seminário aberto à comunidade. E vocês estão vendo aqui que tem uma moça de óculos que está de costas para a palestrante? Porque essa moça que está de costas está fazendo tradução em libras para um estudante ou um morador do bairro que era surdo. Então ela estava ali simultaneamente traduzindo. E a palestrante não é uma professora, é alguém que trabalha com políticas públicas étnico-raciais e que foi convidada pela escola a compor o seminário da escola. Então não é um seminário escolarizado. O que é consciência negra? O que é tal coisa? Não é isso. É um seminário para discutir problemas e para dizer para a população o que, quem, quando, como elas podem recorrer em caso de racismo ou mesmo para ter oportunidades diferenciadas de formação e de trabalho. O outro, então esse é um papel de gestão. Também lá é como os professores têm formação. Ali antecedia essa formação étnico-racial. Então os professores estavam se preparando e estavam estudando literatura africana. Autores africanos, para além de Chimamanda Adichie, né, outros autores de literatura africana, e o ambiente estava decorado, pensado como uma experiência para os professores terem aquela vivência e construírem sua experiência em relação a isso e poder fazer uma aula que não fosse expositiva. Então a formação dos professores já não é expositiva, para que a aula também não seja expositiva depois. Essa já é a Elvira Brandão, que já é uma escola muito ligada, e até para o público, seu público de classe média alta, está muito ligada ao mercado de trabalho. Então elas foram procurar no mercado de trabalho, nesse mundo de negócios, como que se planeja. E descobriram um tipo de planejamento que é esse quadro cheio de post-its, que é o planejamento com canvas. Não é aquele canvas que a gente faz com vídeo de aniversário, tá? É um outro canvas, é um design de um cara chamado Finóquio, que não é o professor de História daqui do Santos. E o Finóquio desenhou esse quadro, e esse quadro hoje foi personalizado e a escola faz planejamento interdisciplinar com esse tipo de material. Então, ao invés de você mandar um plano de ensino que tem 10 folhas e que ninguém lê, ao invés de fazer um semanário, entregar para a coordenadora e ficar aquele monte de caderninho na pilha dela, na mesa, que ninguém lê, fica um planejamento num quadro e esse quadro fica no corredor da escola. O aluno lê, a coordenadora lê, o professor lê, o pai que visita a escola lê, o planejamento é público. Então, um outro modelo de relação com o gestor. Em Heliópolis, que é uma escola que eu comecei a pesquisar há menos tempo, Heliópolis é um bairro educador. Então, respondendo a Adriana, a relação com o território está criada ali. A biblioteca, o pátio, as atividades culturais que são da escola, são da comunidade também. Ela participa o tempo todo. Então, são escolas que não tem roubo, não tem depredação, não tem vandalismo, né? Ninguém quebra cadeira.
Não faz sentido isso acontecer, porque sempre há exceções em todos os lugares. Isso é discutido em assembleia com todos os estudantes, mediado pelos educadores da escola. Acho que tem mais um. Fecha aí. Aí eu enumerei características, mas eu não vou entrar nisso, porque acho que eu já fui falando no decorrer. Só passa para mim, acho que acabou. E uma outra situação é aquela que é mais conhecida, que são os estudos do meio. Mas eu penso que os estudos do meio precisam ganhar essa perspectiva que eu contei desse caso da aldeia, né? De a gente não desenhar a priori. A primeira vez que eu fui para a aldeia, eu levei um monte de roupa, de mantimento. E cheguei lá, descobri que os indígenas nem precisavam daquilo naquele momento. Então, que a gente vá antes e pergunte o que vocês precisam, o que a gente pode fazer junto. Então, uma relação de cocriação e não uma relação unilateral. Então, nesse sentido de complementos, de falas, tem alguém que queria fazer algum questionamento para a Adriana Prosperi? Por favor, levante a mão. O André já está bem posicionado para poder passar o microfone. Por favor. Quem ainda tiver mais dúvidas também já pode depois dar um toque para o André, que ainda faz uma rodada de 3 perguntas. Boa noite, obrigado e parabéns pelas apresentações. Santiago, do Lab 4D, que é um laboratório de inovação aqui em Santos. A gente está pesquisando também sobre educação. Como aqui é um painel sobre o futuro da educação, num evento de economia criativa, né, a dúvida, que na verdade é um contexto, de num cenário em que a educação brasileira está num dos últimos lugares do mundo, e numa leitura de uma educação que, se está dando esse resultado, é porque não está certo, não está bom, né? E de algum jeito ela está educando negativamente. Será que então não seria melhor que a educação favorecesse a criatividade, né? Permitir sonhar, permitir criar? Então, talvez até deseducar, porque talvez seja mais interessante a aprendizagem do que a educação. E num cenário político-institucional em que a educação depende da lateralidade da leitura, né, acaba sendo doutrina da mesma forma, seja para lá, seja para cá. Quando você traz que o pessoal falou sobre amor, eu não sei nem se a gente tem que ensinar alguma coisa, mas na verdade tem que aprender. Então, eu queria, não sei se isso aqui polemiza ou o quê, mas pensar isso. Se a gente não está num momento muito mais de regenerar e de romper mesmo modelo, do que tentar ver o que dá para fazer. E outra coisa que eu ouvi bastante é sobre pedagogia. Será que, na verdade, não deveria ser andragogia? Será que quem está precisando de educação não são os adultos em vez das crianças e jovens? Essas são as dúvidas aí que eu tenho. Desculpa. Deixa eu só aproveitar, se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta para a Adriana ou para o Célio, ele vai fazer uma rodada direta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha só, viu? Caramba, adoro essa brincadeira do leilão. Quem me ensinou foi o Célio lá no liceu. Ah, é? Eu já aprendi. Quem que fez aqui o quadrinho? Quem que pichou a mesa? Eu sempre também era na 2,5 que eu pegava, a verdade é essa. Por favor. Eu estudei em uma escola em Cariri, que é uma cidade bem pequena, e os professores às vezes chegavam e falavam, você tem que estudar isso daqui, e acabou que você precisou ter projeção, por conta da cidade também, né?
eu queria saber como que o que vocês discutiram se encaixa em uma escola pública no sentido de modificá-la. Porque é algo, por exemplo, não tem verba, que tinha época que não tinha sulfite, não tem nada. E como com essa economia sustentável e tudo mais, você consegue encaixar e fazer a modificação? Porque numa escola pública realmente é difícil. Posso complementar? Olha só, temos uma terceira pergunta. Essa mudança que seria feita seria uma mudança mais drástica ou devagarzinho? Ainda faz uma, duas, três. Aceita uma 4 ainda? Tem mais alguém que queira fazer uma última pergunta para aproveitar, por favor? Alô? Então, eu não tenho certeza se vocês... Eu queria falar de uma escola que eu vim pesquisando também, que chama Ânia, não sei se vocês conhecem, fica na cidade de Guaxupé, no Rio Grande do Sul. Na verdade, ela foi criada por um rapaz até novo, né, que ele rodou a América Latina, em vários países do mundo e também pela América Latina, visitando escolas, que esse era o sonho dele. Era construir uma escola, mesmo que ela, sabendo que ela teria um fim, né, e que um dia ela iria acabar, então a ideia dele é construir, então ele chegou com essa ideia louca na cidade e conseguiu um espaço na prefeitura de um parque. Ele constrói essa escola junto com os moradores, né, com os pais, os alunos e tal, e ela vai ser uma escola totalmente diferente, de um modelo diferente, né, que vai ser co-criada, vai ser construída junto, tudo, os pais vão participar. Só queria perguntar se vocês conheciam essa escola. Ordem alfabética. Não, eu comecei a Bom, vou começar pelas provocações do Santiago. Eu estive no Laboratório de Inovação da Prefeitura no ano que ele abriu para os estudantes do liceu. Inovação sempre me cutucou, porque inovar não é necessariamente você fazer algo novo, mas é você fazer algo que não necessariamente é novo, mas de uma forma diferente. Essa inovação, ela requer, como os franceses chamam, um meio inovante. Esse meio inovante pode se dar numa disrupção. Eu Elvira Brandão, essa escola particular lá de São Paulo, decidiu, foi uma decisão da mantenedora que eles teriam uma escola inovadora. Então eles contrataram um diretor para fazer a disrupção, para desmontar salas de aula, mudar móvel, tirar o sinal, tirar os inspetores de aluno, criar outro tipo de relação de cuidado, né, entre os tempos de aula e outra relação com os tempos de aula. Então, se criou, né, algo que provoca disrupção e muda, já indo para a sua ideia de precisa sempre ser assim. Outras escolas, os diretores e os gestores esperam algo acontecer e criar um meio inovante favorável à mudança. É o caso do Braz Nogueira, que hoje é um cara que motiva até uma novela dessas da Globo, dos adolescentes, esqueci a Malhação, que ele percebeu que os professores tinham um nível de formação que daria conta de ele fazer uma loucura que foi. Ele quebrou as duas paredes entre uma sequência de 3 salas e criou salões de aprendizagem parecidos com a Escola da Ponte de Portugal, e aí os 3 professores tinham que trabalhar colaborativamente, mediando a aprendizagem dos estudantes e não mais dando aulas expositivas. Então ele também cria um fato que cria esse meio inovante, mas ele aguarda o processo dar conta disso. O que tem de difícil nesse cenário é o nível de complexidade de se ser um educador hoje não é baixo, ele é muito alto. Eu preciso ter saberes de didática, eles não mudam. Então, se eu não tiver uma visão espacial que me permite estar aqui falando com você, percebendo o Ricardo Galvanese ali, o Danilo lá atrás, eu não faço gestão de sala de aula, nenhuma, seja expositiva, seja uma sala em que eu faço tutoria entre pares. Eu preciso ter saberes novos da era digital, então eu preciso ter aí maker, saber mexer com plataformas adaptativas como da Geek, Booten. Tem plataforma para tudo hoje também no mundo digital, com várias possibilidades. Preciso ter uma leitura e uma relação com o currículo que é de links, porque cada estudante se linka e tem um movimento de aprendizagem num tempo, e eu preciso fazer a gestão disso. E é muito complexo você reunir tudo isso num ser só, que é um professor.
Então, eu entendo que essa falência do modelo de educação brasileiro, eu faço aspas porque eu não gosto de generalização, eu acredito que tem práticas muito boas que não são contabilizadas. A gente tem uma tendência de olhar a economia só pelo PIB, a gente tem uma tendência de olhar a educação só pelos dados das avaliações quantitativas. E tem dados qualitativos que se perdem. Mas a gente precisa pensar que, para eu formar um professor com essa complexidade, as licenciaturas precisam mudar, os mestrados precisam mudar, e as relações das universidades com o campo da extensão precisam ampliar. E o que a gente tem hoje é um cenário de desconstrução, onde acabou o dinheiro. Se tem dinheiro, vamos cortar. Como é que eu vou ampliar a extensão? Como que eu vou lá no projeto da Adriana conhecer? Como é que eu vou lá no laboratório conhecer? Se eu não tenho nem dinheiro para pagar um ônibus para os estudantes irem? Se eu não tenho como pagar hora-aula para o professor ficar mais na escola? Então, as limitações do cenário político, que é um político governamental, implicam nesse político situacional de cenário que dificulta o agir de um professor que já é tão complexo. Mas eu sou do tipo que acredita na humanidade. Então, tem várias estratégias de formação que eu não tenho ido buscar mais em eventos de formação. Eu venho em eventos como a ZOP, eu vou fazer formação dentro da sala da Google, dentro da loja da Apple, no Shopping Morumbi. Eu vou para o Hackathon, que é um evento que vai hackear uma cidade em Minas, e todo mundo que pesquisa inovação vai ficar lá durante 5 dias. Eu vou estar lá numa casa, morando na cidade por 5 dias e flutuando, para eu conseguir fazer as pontes que eu preciso para continuar pesquisando e dando formação, porque só a PUC em São Paulo não me dá isso. Lá eu tenho uma Vera Placo que pesquisa a atualidade, que me dá o referencial teórico, que me permite ter inteligência para entender Mohan, por exemplo, que é o cara que eu acho que mais dialoga com o que hoje a gente chama de mundo VUCA. Porém, a gente também precisa fazer um movimento de olhar para outros eventos. E falei isso para Maria André lá dentro da PUC. A gente não pode ficar só na universidade. A senhora tem que ir falar de educação nos eventos dos caras de negócios. Porque eles estão lá para te ouvir, se você quiser ir. Isso também é importante. Um breve resumo, por favor, Adriana. Fique à vontade também, em questão que também estamos ainda aguardando os convidados, logo mais tem um debate. Combinado. Educação violenta e cultura da paz. Quando eu me apresentei, eu disse mais o que é que eu estou fazendo, né? As instituições que eu estou ocupando, e não tive a oportunidade de dizer para vocês que no campo acadêmico a minha formação é de jornalismo na faculdade, depois eu tenho mestrado e doutorado em educação, meu doutorado é na UFSCar, por isso a proximidade com o tema da economia solidária. E depois que eu descobri que era necessário ter o amor como atividade pedagógica, eu voltei para a universidade. Hoje eu estou concluindo agora em maio meu pós-doutorado em educação, e eu fui discutir o amor na educação. Já que se tinha batido na minha tela, eu falei, agora eu tenho que voltar lá, né? E fui discutir com um filósofo que trabalha isso, né? Então ele trabalha o amor desde Platão, e achei várias respostas, mas não é aqui que eu tenho que debatê-las, porque senão a gente fica o resto do ano. Mas aí, olhando então para o campo da educação, tentando fazer esse combinado todo, o que às vezes me fica muito martelando, né? Olha só, a formação da família não é a mesma. A gente já não tem pai e mãe, a gente tem 2 mães, 2 pais, e está tudo bem. A gente já não vai mais de um lugar para o outro do mesmo jeito. A gente hoje vai de Uber, diferente do que a gente ia de táxi. A gente já viaja, não fica só no hotel, a gente fica na casa do outro. A gente tem hoje uma série de hábitos absurdamente diferentes do que a gente fazia em 10, 15, 20, 30, 100 anos atrás. Por que a escola é a mesma? Se tanta coisa mudou, né, a gente não vê televisão do mesmo jeito, a gente não ouve música do mesmo jeito, a gente inseriu tecnologia, a gente inseriu novos modos de vida, por que a escola continua do mesmo jeito? Eu acho que é um questionamento que precisa fazer com que a gente reflita sobre qual é esse processo de mudança. Ele é um processo de mudança complicado, longo, muito arraigado, confortável para algumas pessoas que já sabem como é que faz, nem é todo mundo que está disposto a fazer diferente. Ele é humanamente muita gente está trabalhando nesse tema,
né? Muitos professores, muitos estudantes, muitos gestores. Então é um universo quantitativo muito grande, o da educação, e ela ficou pesada. Né? Pesada a ponto da gente não conseguir fazer tirá-la de um lugar para o outro. E é por isso que a gente segue repetindo. Até porque tem que ter um pouco de ousadia. Né? Não é só acordar de manhã e falar assim, hoje vou fazer uma escola diferente. Né? Ela não é uma mudança que se dá no campo da ideia de uma pessoa ou só de um pequeno grupo, muitas pessoas. Se a escola quer mudar, ela tem que exigir que o plano de estudo mude, que o MEC mude, o MEC muda se o presidente muda, então é uma hierarquia muito grande esse processo. Daí a grande dificuldade de fazer diferente esse processo da educação. Existem modelos exitosos? Existem vários modelos exitosos. Eu não conheço o que você citou, mas esse modelo participativo é interessante. A Escola da Ponte, que foi citada no início, é super interessante. Existem modelos hoje americanos de que o próprio estudante faz o seu currículo, né, que ele aprende por projeto. Ele fala, quero saber sobre isso, e aí então se monta todo um currículo a partir de alguns segmentos. Então existem vários modelos hoje em prática de metodologias de ensino completamente diferentes para tentar fazer essa adequação, mas é infinitamente o menor dos recursos, né? Assim, é o menor dos modelos. O maciço mesmo está nesse tradicional, um pouco parecido com aquela coisa do tradicional da economia, o tradicional da... Né? Por isso que a gente briga tanto com o não tradicional da família, com o não tradicional da cidadania, com o não tradicional da sociedade. Né? Porque a gente tem esse conflito muito grande entre ser formado para ser tradicional e viver contra o tradicional. Então é angustiante. Se é angustiante, é ruim. Então a gente não está gostando muito dessa escola. Essa escola que a gente está dizendo que está todo mundo querendo cocriar, é essa escola que está dizendo que a gente tem que reproduzir. Porque a cocriação é o inverso, é o oposto do reproduzir. E o modelo que a gente tem hoje em prática é o da reprodução. Então, cocriar também não é para qualquer um. E tem que ser para o aluno, para o professor, para o dono da escola, para o gestor público de escola. E ela perguntou se era um processo curto ou um processo longo. Eu não acredito em processo curto nesse caso, exatamente por essa dimensão, né, do problema. É uma dimensão muito grande e a gente não tem uma passeata, né? Não está todo mundo falando sobre isso. Né? Não tem uma revolução, não está todo mundo aí, eu quero uma educação melhor e tal. A gente às vezes tem discussão pelo salário, tem discussão de inclusão, tem discussão, mas muito pontual, ela não é macro o suficiente, ela não é de todos. E eu não sei se está claro para vocês que a política pública só existe na medida em que a gente empurra para que ela exista. Né? Se não criar a demanda do debate, se a gente não criar essa discussão, se a gente simplesmente não resolver fazer uma passeata, porque esse modelo de educação não funciona mais para a gente, não vai mudar. Então talvez não é curto e talvez nem aconteça a longo prazo. Né? A gente pode incluir o longuíssimo prazo, mas não vai acontecer quando só um segmento quiser. Se só nós, que estamos sendo educados, quisermos, não vai acontecer. Se só quem está oferecendo a educação quiser, não vai acontecer. Se só o gestor público quiser, não vai acontecer. Se só o dono da escola quiser, não vai acontecer. A única chance que a gente tem de fazer uma revolução macro e abrangente o suficiente para alterar tudo que a gente não está gostando hoje é a união de todos esses movimentos. É a única chance que eu vejo. Agora, que é uma certeza que também ninguém está gostando, ninguém está gostando. O que falta, então, já que ninguém está gostando, da gente protestar contra isso? Né? Porque talvez a gente esteja vivendo numa questão de comodismo muito... ou falta de crença, né? Falta da crença de que o meu movimento seja suficiente para fazer a diferença. Eu acredito que o sistema já está sendo hackeado. Porque os meninos já estão na escola diferentes. Se eles estão diferentes, é como a situação das famílias, né? Por mais que ainda haja uma aura conservadora no Brasil e uma luta para que assim fique, as pessoas mudaram. Então, é um sistema que não se sustenta mais porque ele foi hackeado de dentro para fora. Eu percebo as escolas sendo hackeadas de dentro para fora. As escolas da capital, o movimento que teve de ocupação das escolas, quando o Alckmin tentou fazer a reorganização, foi, assim, um marco na história da educação no Brasil. Né? Isso não tem como voltar atrás. Os jovens de periferia estão diferentes. Eles estão usando os meios digitais. E esse mapeamento de 2015 que eu mencionei da política pública está numa plataforma, o MEC tirou do ar por motivos óbvios, e ela está numa plataforma da Ashoka, que é uma organização
internacional, que é presidida pela Helena Singer, chama Move Inovação. Lá tem um mapa, tem 700 iniciativas de inovação nesses eixos todos, em 5 eixos de inovação pelo Brasil. Acho que vale a pena para todos. Essa escola que o menino citou, né, a Anne de lá do Sul, eu acho que está nesse portal também. Ele mudou de cadeira. Ele mudou de cadeira dali. Então, acho que dentro do movimento, para algumas escolas que já começaram, tem uma mudança de curto prazo. Mas a maioria, se a gente pensar em impacto nacional para um país tão grande, aí a gente vai para o longo prazo. Então, o que a gente está tentando fazer nos movimentos de inovação e educação é dar visibilidade para essas iniciativas, para que mais gente conheça essas escolas, como você conhece e citou, e aí a gente consiga que as pessoas de dentro da escola queiram mudar. Porque é muito difícil eu ter gestores formados para mudança. Eu preciso fazer um nível de investimento em gestão escolar, de diretores e de coordenadores, que a gente vai demorar muito tempo para fazer. Então, o que a gente está tentando fazer é que quem está dentro da escola, sejam alguns professores ou alguns estudantes, queiram tanto a mudança, que eles forcem essa mudança de dentro da escola. E a gente tem visto isso acontecer em alguns lugares. Esse é uma plataforma que reúne umas iniciativas e tem um fórum que está rolando entre a Choca e a Faculdade de Educação da USP, eu estive lá no sábado, que é um ciclo de 5 seminários para oferecer propostas para o ensino médio no Brasil. Então a gente tem iniciativas de manhã, a gente estuda, conhece propostas. Eu conheci 2 propostas do Rio de Janeiro e 2 de São Paulo de inovação pela manhã nesse sábado, e à tarde a gente faz redação de políticas públicas para serem submetidas ao MEC via USP, né, que tem um peso grande no Brasil de reconhecimento, está entre as 100 melhores universidades do mundo, e a Choca, que é uma organização da sociedade civil. Para concluir? Qual é o nome do site? E se eu tenho que procurar, mas dá pra gente buscar no site da Ashoka. A Choca é ASCHOKA. Você digitar com K, SH e com K, Ashoka. Se digitar no Google, o primeiro site que vai aparecer, lá dentro tem essa iniciativa de 5 seminários para falar sobre juventudes e ensino médio. Concluir? Dentro do que a gente chamou lá de primeiro passo, que é colocar o ser humano em primeiro lugar, onde a gente acaba fazendo uma discussão sobre como fazer isso, a gente entende que uma cidade que coloca o ser humano em primeiro lugar é uma cidade que oferece educação infantil de absurda qualidade. Porque a gente defende que se você não tiver tudo que você precisa na sua formação na educação infantil, o resto do seu processo escolar é para correr atrás do prejuízo que você teve lá atrás. É como se a gente fosse quebrado na nossa primeira infância e a gente passa o resto das nossas vidas tentando ser consertados daquilo que foi quebrado. Então, uma escola, uma cidade, para ser humana, ela precisa colocar o ser humano em primeiro lugar, e ela só coloca o ser humano em primeiro lugar se ela oferecer para ele educação de nível infantil, logo no comecinho, de qualidade. E aí, pactuando mais um pouquinho com a questão da mudança, há quanto tempo ela vai se dar, o Yoval, que é um historiador que discute o futuro, ele diz que qualquer mudança que a gente fizer hoje, a gente só vai sentir daqui a 30 anos. Então, como a gente não tem uma educação infantil de qualidade, o dia que a gente tiver educação infantil de absurda qualidade, conta 30 anos. É nisso que a gente acredita. Conta 30 anos depois que a gente fizer. Como a gente está muito longe de ter uma educação infantil de absurda qualidade, então a gente vai demorar um pouquinho mais. Pedir uma salva de palmas. A Adriana tem sites também para o site do nosso instituto é IPCCIC, né, .com.br, I de Instituto, P de Paulista, C de Cidade, C de Criativa, I de Identidade e C de Culturais. Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. No site tem material referente a tudo que foi falado aqui. Também um outro site. A gente adora siglas. O site do grupo de pesquisa que está olhando para as cidades de São Paulo, da PUC, é o CEPID. C de casa, E de escola, P
e D de dado. CPID, a gente tem uma página no Facebook e tem um site. E essa pesquisa que a gente está em fase de análise, depois os primeiros resultados vão ser postados tanto na página do Facebook quanto no site. Agradecer mais uma vez a presença da Alciele e da Adriana, o Danilo, que é o nosso